Vamos lá, pessoal, de volta aqui eu vou passar. Temos ainda mais pelo menos umas 2 aulas para tratar de direitos políticos. Já agora vamos sair um pouco da parte constitucional, apesar de, como você viu, tem muito reflexo no direito eleitoral diretamente. Vamos passar a falar agora de coisas que estão na Constituição também, mas que já há um reflexo mais direto no direito eleitoral. Já vamos falar de sufrágio, de voto, de alistamento eleitoral, de como é que são as características do voto, de como é que são os requisitos mínimos exigidos para fazer o alistamento, se eu não faço alistamento, quais são as consequências, enfim. Eu já vou dar uma introdução muito boa, tá? Para quem vai fazer a matéria aí, quem tem no concurso em seu edital, a matéria alistamento eleitoral, essa parte de introdução ao Código Eleitoral. Isso aqui ainda é matéria de introdução ao Código Eleitoral, você vai ver lá no seu código que os primeiros artigos também vão tratar dessa matéria, tá bom? Então vamos lá. Começando a falar sobre sufrágio. O sufrágio no Brasil é tido como universal. O sufrágio é universal. Mas, professor, por que é considerado universal se, por exemplo, o analfabeto não pode ser candidato? Se eu tenho 15 anos, 14, 13, não posso votar. Se o estrangeiro que está no Brasil também não tem direito político, não pode votar. O cara que está com direito político suspenso porque está preso, por exemplo, por decisão condenatória transitária em julgado, ele também não pode votar. Então, como é que eu tenho esse sufrágio universal? Porque quando eu vejo universal, eu imagino que é alcançável para todo mundo, universal para todo mundo, até para estrangeiro, tá? Será que nós temos sufrágio universal mesmo? Veja só. Para eu classificar, isso aqui é uma mera classificação, tá, gente? Para eu classificar o sufrágio no Brasil como universal, eu considero uma outra classificação do que é sufrágio restrito. O sufrágio é universal quando eu não tenho nenhuma possibilidade de ter um sufrágio restrito. Eu não tenho nenhuma classificação, não tenho nenhum enquadramento no sufrágio restrito, tá? Então vai ser universal quando não estiver no sufrágio restrito. E o que seria esse sufrágio restrito? Vamos ver aqui na lousa. Olha só. Eu tenho 4 formas consideradas aí pela doutrina de sufrágio restrito. Eu tenho o sufrágio restrito, aí a classificação, censitário, capacitário, por etnia e por gênero, tá? Censitário, capacitário, por etnia e por gênero. Censitário, você lembra até pelo S cifrão, né? Tá na lousa. Censitário, eu não sei se ele está colocando aí, imagino que esteja. Aqui, ó, censitário, eu coloco aqui esse cifrão para você lembrar de dinheiro, tá? Então, o voto restrito censitário que já houve no Brasil, para você votar ou para ser candidato no Brasil na época imperial, você precisava ter não sei quantos contos de réis, bens de raiz, para ser deputado você precisa ter bens de raiz, bens imóveis e tal, enfim. Então, eu considero o voto, ou o direito político de uma pessoa, a depender de sua condição econômico-financeira. Restringo as capacidades políticas a depender da condição financeira. No Brasil tem isso? Não. Pode votar o miserável como pode votar o bilionário, o trilionário, enfim. Tá? Não há distinção. E o voto é com o mesmo valor. O voto, eu não posso nem, vou falar exemplo, mas o voto de um milionário vale 1, o voto de um miserável vale 1. O voto é igual, tá? O outro tipo de sufrágio restrito é o chamado de capacitário. O nome também está a revelar. Capacidade, por capacidade intelectual. No Brasil, até 86, salvo engano, você tinha a impossibilidade plena do analfabeto de votar e ser votado, tá? Hoje no Brasil o analfabeto ainda não pode ser votado. O que o Fernando Castelo Branco, por exemplo, ele defende que isso é um erro, tá? Eu até certo ponto concordo com ele e não vou aprofundar essa matéria. Mas, de fato, existem pessoas que são analfabetos que têm muito mais condição de ser político do que muitos alfabetizados por aí. Eu não vou entrar nessa polêmica, tá? Mas, no Brasil, até bem pouco tempo atrás, né, até a década de 80, você tinha a restrição plena para que o analfabeto pudesse votar, tá? Então, o analfabeto não poderia votar, não poderia. Hoje você sabe que o analfabeto, ele pode sim votar, é facultativo. Ele tem voto facultativo, ele vota se ele quiser, mas ele pode votar. Então, considerando que o analfabeto, pelo menos ele tem um direito político, que é votar, tá? Se ele tem esse direito político, eu não classifico, a doutrina não classifica o Brasil como um sufrágio restrito, tá? Porque eu permito ser restrito capacitário, porque de toda forma eu permito
que haja sim o analfabeto possa votar, tá bom? Outra coisa é o sufrágio restrito em razão da etnia. Você sabe bem, você conhece a história da África do Sul, onde você teve o apartheid. Então só quem tinha direito político era branco, a população branca, tá? Os negros não tinham direitos políticos. Isso foi vencido, hoje não tem mais esse problema, mas de toda forma eu restringi a capacidade política das pessoas em razão da cor, tá? Ou da origem racial, tá bom? E em razão do gênero, masculino, feminino, e eu estou considerando só esses dois, tá? Estou falando do sexo biológico. Ainda há hoje, por incrível que pareça, meninas e meninos, restrições em razão de gênero. Tá? Lá nos países do Oriente Médio, alguns, não são todos, alguns países do Oriente Médio não dão direitos políticos às mulheres. E na verdade, os direitos políticos das mulheres foram conquistados há muito pouco tempo. A primeira vez que a mulher teve algum direito político foi lá na Nova Zelândia, em 1893. Então, se você considerar o ano de 1893, o patrasmente, digamos assim, só quem tinha o direito político era o homem. Isso no mundo todo, tá? No mundo inteiro. A mulher só começou a ter direito político, portanto, no século XIX. Lá no século XIX. Então, a gente tem, sim, um déficit dessa participação feminina. E não é à toa que a legislação, por exemplo, dos partidos políticos, a gente vai ver isso em aula própria, obriga que os partidos políticos, em sua propaganda, disponibilizem, no mínimo, 10% dessa propaganda para tentar captar filiações de mulheres aos partidos políticos. E dentro do projeto de reforma política, hoje a gente vai ver também na aula sobre registro de candidatura, que é obrigatório registrar 30% de um sexo, 70% de outro sexo. Na hora que eu vou requerer o registro de candidatura dos candidatos, quando eu lanço os candidatos, do número que eu lançar, eu quero lançar 10 candidatos. 3 tem que ser de um sexo, 7 tem que ser do outro. De 10, 30%, 3, portanto, de um sexo, 7, 70% do outro sexo. Na prática, podia ser 3 homens e 7 mulheres, mas é ao contrário, sempre é ao contrário. A CESP, uma vez, até numa prova, embolou isso daí, foi preconceituosa a CESP, porque ela colocou 30% das vagas são das mulheres e 70% dos homens. Ela quis dizer que 30% era de um sexo, 70% era de outro, mas ela não escreveu isso. E aí, às vezes eu não gosto da CESP, fico até chateado com ela. Ela acho que ela até considerou essa questão certa, tá? Eu não estou lembrado, mas eu acho que ela considerou essa questão certa, mas está errada, porque não é 30% de mulheres, é 30% de um sexo, 70% de outro sexo, podendo ser qualquer sexo. No projeto de reforma política tem a paridade de gênero, tá? 50% de um, 50% do outro. Mas nós temos um outro grave problema, porque os partidos políticos cooptam ali as mulheres de candidato, a mulher de uma cunhada e não sei o quê, bota ela só para forma, só para preencher o número, tá? É ainda uma realidade que a gente precisa enfrentar. É claro que tem muitas mulheres guerreiras e políticas e estando muito bem aí na política, enfim, normalmente a mulher tem um grau de confiança maior da população, a gente vê menos mulher sendo presa, porque eu imagino que realmente a mulher, ela comete menos crime mesmo que os homens. É claro que tem as criminosas, é lógico, mas em proporção elas realmente têm participado bem menos de crimes. Você vê poucas mulheres envolvidas em escândalos de corrupção, enfim. Mas a gente vê também o problema de ter pouca participação feminina dentro do Congresso, enfim, nos cargos públicos de um modo geral, apesar de termos uma presidenta, né? A presidenta Dilma Rousseff. Então veja, no Brasil nós não temos problema, nós temos de fato a possibilidade plena de termos candidatas mulher e homem, e até a legislação tenta minimizar esse problema histórico, né, da ausência da participação feminina por um longo período da nossa história, obrigando que pelo menos 30% das vagas sejam destinadas a um sexo e, na prática, esses 30% vão para as mulheres. A proposta é 50% para cada sexo, tá? Então, capacitário em razão da etnia, em razão do gênero. Você vê que no Brasil nós não temos nenhum sufrágio restrito, por isso você considera o Brasil como tendo um sufrágio do tipo universal.
O sufrágio universal é direito de votar e ser votado, é a regra geral no Brasil. Agora, apesar de termos um sufrágio classificado como universal, há restrições. E você tem que ter cuidado disso em prova, tá? Por quê? Já vi questão de prova assim. O sufrágio no Brasil é universal e, portanto, não detém nenhum tipo de restrição. Essa alternativa é falsa. Por que é falsa? Porque nós temos um sufrágio que é sim classificado como universal e até esqueci de falar o que era sufrágio. Sufrágio é o direito, estou falando de classificação aqui, não disse o que era sufrágio. Sufrágio é o direito de votar e de ser votado. Sufrágio não se confunde com voto, tá? Já daqui a pouco eu volto o slide para a gente falar a diferença de sufrágio para voto. Mas sufrágio é o direito de votar e também o direito de ser votado, tá bom? O sufrágio é o direito de votar e de ser votado. Então, no Brasil, existem poucas restrições para votar, mas temos algumas restrições, né? O analfabeto, ele pode votar, mas não pode ser candidato. O menor de 16 não pode votar, o estrangeiro não pode votar, quem está com direitos políticos perdidos ou suspensos também não pode votar. Enfim, nós temos algumas restrições ao voto, assim como também temos várias restrições à possibilidade de se tornar candidato, tá? Então, o cara está prestando serviço militar obrigatório, está conscrito, é estrangeiro, está inelegível, não preencheu uma das condições de elegibilidade previstas na contestação, na Constituição, não preencheu um requisito de elegibilidade, por exemplo, ter filiação partidária por mais de um ano, não tem. Então, se ele não preencheu uma condição de elegibilidade, ele não pode ser candidato, tá? Tem a idade mínima constitucionalmente prevista. Se diz até, parte da doutrina diz até que a gente só vai ter a plenitude dos nossos direitos políticos quando tivermos 35 anos. Então, por exemplo, eu não tenho ainda 35 anos. Então, eu não tenho ainda o meu pleno gozo de direitos políticos. Por quê, professor? Porque eu não posso ser candidato a presidente da República, eu não posso ser candidato a senador, porque esses cargos exigem, no mínimo, 35 anos para que eu possa me tornar candidato, tá? 35 anos na data da posse, tá? Essas datas, idade mínima, que a gente vai falar em aula própria, as idades mínimas são exigíveis na data da posse, tá bom? Na data da posse. Então, nós temos sim uma série de restrições ao exercício do sufrágio, tá? Nós temos uma série de restrições. Mas, apesar disso, considerando que não se enquadra o Brasil em nenhuma dessas classificações de sufrágio restrito, se classifica o sufrágio no Brasil como sendo o sufrágio universal, tá bom? Apesar de termos essas restrições. Então, se cair na prova, professor, o sufrágio no Brasil é universal, ponto, tá certo? Claro, a afirmação em caráter geral está correta. O sufrágio no Brasil é universal, é universal. Agora, se tiver uma alternativa dizendo o sufrágio no Brasil é universal, vírgula, sem exceção, sem restrições, aí está errado. Então, muitas vezes o candidato ele acaba se perdendo em prova porque ele não se apega a esses detalhes e ele está desconcentrado. Então, é importantíssimo na sua prova que você esteja realmente atento, concentrado, focado na sua prova, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, o sufrágio no Brasil é o direito de votar e ser votado. O voto, gente, é a forma como uma das formas, né, como eu exercito esse sufrágio. O voto é como se fosse um instrumento do sufrágio. É como se eu fosse a materialização do sufrágio. Eu tenho um sufrágio que é um direito. O sufrágio é um direito subjetivo, direito de votar e ser votado. E o voto é o instrumento pelo qual esse sufrágio se manifesta na prática, tá? Então é um instrumento, é uma forma de eu exercitar o sufrágio. O voto no Brasil, a gente vai ver todas as características dele com mais cuidado, mas o voto do Brasil, ele é classificado como obrigatório, tá? Em caráter geral ele é obrigatório. Existem algumas situações em que ele é facultativo, e iremos ver todas as situações em que é facultativo o voto no Brasil. Há, inclusive, demandas também de reforma política para deixar o voto facultativo em plenitude. Eu não concordo, eu acho que no Brasil, pela nossa maturidade, precisamos ter um voto obrigatório ainda, tá? Mas, enfim, o voto, apesar de ser obrigatório, e isso parece uma obrigação, né? Se o voto é obrigatório, é uma obrigação, e é uma obrigação de fato. Mas, apesar de ser uma obrigação, é um direito também. Votar é um direito e foi, você sabe disso,
O direito de votar foi combatido, foi tirado do brasileiro até um certo ponto, em certo momento histórico do Brasil. E o voto direto, principalmente, né, é claro, o voto direto, fez-se campanha direta já e etc. Enfim, nós tivemos um período de ditadura. E o fato é que votar, por mais que seja obrigatório, também é um direito conquistado a duras penas. É um direito que foi conquistado a duras penas pelos brasileiros. Então, a doutrina começa a se bater, né? Mas é um direito e ao mesmo tempo é uma obrigação, né? O voto é ao mesmo tempo direito e uma obrigação. Porque às vezes assim, tem um direito, mas eu tenho o direito de, mas não estou obrigado a, né? Às vezes eu tenho o direito de, mas não, só porque eu tenho o direito eu não sou obrigado a. Mas o voto é um direito que você tem e ao mesmo tempo é um direito que gera uma obrigação. E aí se pergunta a doutrina, né? Mas qual é então a natureza jurídica do voto? É uma pergunta difícil. Então, quem faz direito, né, e cai em prova, qual é a natureza jurídica disso? Eu sei que sou professor de graduação também, e quando se coloca em prova, né, perguntando qual é a natureza jurídica de alguma coisa, o povo só falta perder os cabelos, porque não sabe o que é natureza jurídica. Mas natureza jurídica é como eu consigo classificar aquela coisa, enquadrar aquele instituto dentro do direito. Tá? Então o voto, qual é a natureza jurídica do voto? Eu poderia ter duas classificações. A natureza jurídica do voto é um direito. A natureza jurídica do voto é de obrigação. Só que, em tese, isso aí pode se contradizer. Então a natureza jurídica do voto é de direito e de obrigação. Aí fica meio estranho. A doutrina, que gosta muito de discutir sexo dos anjos, né, chegou a um consenso, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o voto é um dever social. Tá? É um dever, é uma obrigação, mas não é uma obrigação qualquer. Não é uma obrigação que a gente vá achando ruim, né? Porque, por exemplo, pagar imposto de renda é uma obrigação. Mas quem é que paga imposto de renda feliz? Né? Eu voto feliz. A gente tem que ter felicidade por ter direito a votar, de escolher aqueles representantes que vão, em tese, atender aos nossos interesses. Tá? Então é um direito. Então se convenciona dizer que a natureza jurídica do voto é de dever social. E hoje o exercício desse voto é mediante o sistema eletrônico, tá bom? Então aqui, na nossa lousa, o voto é um exercício do sufrágio, é um instrumento para que o materialize esse sufrágio. A natureza jurídica é de dever social, tá? E hoje eu exercito esse voto através de uma urna eletrônica. Posso usar cédula, professor? Pode. A cédula ainda hoje é utilizada no Brasil como um sistema chamado de contingência. Se falhar o sistema eletrônico, o que acontece? Substitua a urna. Substituo de novo. Substituo de novo. Vai ter hora que vai faltar a urna. Tá? E aí eu tenho, como sistema de contingência, a cédula. Na Amazônia é muito usado, tá? Porque às vezes eu preciso levar a urna eletrônica de voadeira ou com um barquinho pequeno ou coisa dessa natureza a certas comunidades e eventualmente o barco vira. O barco vira e tal, sem querer fazer medo a ninguém, mas o barco eventualmente vira. Eu já tive colegas lá do TRE do Amazonas que viveram essa situação da urna, do barco virar, a urna ter ido pro beleléu, entendeu? E aí, com a cédula, você, por mais que molhe ali, dá para secar, sei lá, enfim, dá para ter alguma forma de eu conseguir resolver. Então, normalmente se leva as duas coisas, tá? Se leva as duas coisas. A urna vai estar lacrada, as cédulas vão estar lacradas, provavelmente vai até evitar que molhe, tá bom? Mas se falhar o sistema eletrônico, der uma pane, um apagão, sei lá, no Brasil, alguma coisa dessa natureza, eu tenho como usar ali a luz de velas, o sistema de cédula, como contingência, tá bom? E o alistamento eleitoral, tá? É outro direito político. Nada mais ele é conceituado como a qualificação e a inscrição do nacional, do brasileiro, no corpo eleitoral. Eu não posso falar aqui cidadão, tá? Só é cidadão brasileiro aquele que tem título de eleitor. Os demais são nacionais, são brasileiros, são nacionais, tá? Ou naturalizados, brasileiros naturalizados ou brasileiros natos, tá? São nacionais, mas só é cidadão brasileiro quando eu tenho título de eleitor. Então, o alistamento eleitoral é um procedimento administrativo, tá? Eu sei que aí tem gente que fala que é um procedimento jurisdicional e tal, mas não é. A gente vai falar disso lá na frente, na aula sobre alistamento, mas é um procedimento administrativo. Eu vou tirar um passaporte. É um procedimento administrativo? É claro que é. O alistamento eleitoral, tirar um documento, é um procedimento administrativo.
Assim como qualquer documento, eu preciso preencher requisitos para tirar esse documento. Você vai tirar uma identidade, vai tirar um passaporte, vai tirar, sei lá, o CPF, você precisa preencher certas condições para conseguir tirar esse documento. Precisa preencher certos dados, enfim, tem essas condições. O título de eleitor também tem condições. Você quer tirar a carteira de motorista, você tem que ter condições, tem que passar na prova, tem que fazer teste prático, tem que ter 18 anos, enfim. Detran, porque é o Detran que faz a carteira de motorista, é um procedimento administrativo, e como é o judiciário que faz o título de eleitor, ele é judiciário, jurisdicional? Não, é um procedimento administrativo. Tá? O alistamento eleitoral é um procedimento administrativo. Apesar de eu já ter visto questão da FCC, Fundação Carlos Chagas, dizendo que alistamento eleitoral é judiciário. Eu achei engraçado, porque eu não conhecia essa classificação. Judiciário é o poder, né? Agora, eu tenho as funções do judiciário, que pode ser, em sua essência, jurisdicional, executiva e legislativa, né? Função típica jurisdicional, atípica, você estuda isso daí, né, no direito constitucional, as tripartições das funções estatais. Você sabe que cada poder tem sua função primordial, mas que todo poder também exerce de forma atípica outras funções. Então, o judiciário eleitoral, até diferente dos outros órgãos, a gente vai estudar isso em breve, a organização da justiça eleitoral. O judiciário eleitoral, ele, de fato, ele exerce muita competência administrativa, muita competência, incluindo tirar o seu título de eleitor, que é um procedimento administrativo. Ele pode até se tornar litigioso, se tornar jurisdicional, mas em sua essência o alistamento ele é um procedimento administrativo, tá bom? Por mais que seja ali a levada decisão do juiz e tal, mas é um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo que vai transformar uma pessoa que vai levar um nacional a ter o título de cidadão brasileiro, a ter um título de eleitor, tá? Então eu vou pegar uma pessoa, qualificar essa pessoa, verificar se ela preenche a qualificação necessária, os requisitos necessários para ser eleitor, e uma vez preencher esses requisitos de qualificação, eu, Justiça Eleitoral, vou inscrever este nacional no cadastro, no corpo de eleitores do Brasil, tá bom? Isso é o que a gente chama de alistamento. Vamos para frente. Voto, vamos falar um pouquinho com detalhes aqui do voto, algumas características do voto. Primeira característica do voto é que ele é direto. O voto é direto. E quando eu digo que o voto é direto, gente, e aí eu vou dar novamente a minha opinião, mas sem querer fugir, enfim, sem querer, trazer aprofundamentos que não vão ser necessários para o seu concurso, mas às vezes a gente traz essas discussões para aprofundar e você conseguir lembrar das coisas também, tá? Quando eu digo voto direto, eu quero dizer, na minha opinião, voto direto em quem? No candidato, tá? Então, ou no partido político. Eu tenho que votar exatamente em quem eu quero que seja escolhido, quem eu quero que seja eleito. Então, para mim, é sempre necessário que haja voto em candidato. Na hora que eu permito só o voto em partido, único e exclusivamente em partido, eu já vou ter para mim, tá, alguma discussão em torno se isso é possível ou não do ponto de vista constitucional. Porque, na minha opinião, quando o legislador colocou o voto direto, ele quer dizer o voto direto no candidato, tá? Não quer dizer o voto direto no partido. Apesar de que no Brasil, hoje, existe a possibilidade do voto de legenda, né? Mas ele não é único. Eu posso votar na legenda ou votar no candidato. Aí é a opção do eleitor. Aí é perfeito, não tem problema nenhum. Na hora que eu restringo só o voto do partido, se eu pudesse no Brasil, por exemplo, colocar um sistema eleitoral que o voto fosse só no partido, veja, eu não estou dizendo que é inconstitucional, mas isso aí geraria com certeza um debate sobre, tá? O voto é direto, não há intermediários, tá bom? Eu voto direto em quem eu quero que seja escolhido. Nos Estados Unidos há intermediários, há os delegados que acabam escolhendo quem serão ali os eleitos, tá? Então, o sistema americano é um pouco diferente do brasileiro. Há realmente delegados que vão ali ser como se fossem representantes do povo e esses delegados é que acabam, eles é que votam direto nos candidatos, tá? Não é, o povo não vota diretamente o povo não vota no Barack Obama, nem no Bush, nem em ninguém, tá? Existem esses delegados dos Estados Unidos e eles intermediam, digamos assim, o voto para a população americana, tá bom? Lá funciona direito, o povo se entende, o povo gosta, mas acontece algumas distorções, como, por exemplo, um candidato ter mais voto que um outro e não ser eleito. Enfim, acontece isso, tá? Voto popular. Às vezes eu escolho o delegado X que vão votar no partido Y. Enfim, eu não vou explicar o sistema americano porque ele acaba sendo complexo para não embaralhar sua cabeça. Mas
O que importa você saber é que no Brasil não há intermediários, tá? Eu escolho diretamente quem eu quero que seja escolhido. Agora, isso aí é regra geral, tá bom? Isso aí é regra geral. Professor, tudo parece português, professor. Tudo tem exceção, tem muita coisa que tem exceção. E é exatamente nessa exceção que cai na sua prova, né? Então, parece que o cabo escolhe a Deus. Eu vou pegar aqui as exceções. E é por isso que você precisa estar atento exatamente a essas exceções, tá? Eu acho até que está aqui, não sei se está aqui na lousa. Tá, mas aqui eu vou voltar depois, tá? Vou voltar depois. Vou falar aqui diretamente, mas existe exceção. A exceção está no artigo 81, parágrafo 1º, tá? Que se acontecer nos 2 últimos anos de vagar o cargo, houve ali uma renúncia, uma morte e tal, nos 2 últimos anos do mandato, é possível que o Congresso escolha o representante, tá? O próprio Congresso vai fazer uma eleição indireta, ele é quem vai escolher quem é o presidente. Se vagando os cargos de presidente e vice-presidente, porque se vagar o cargo de presidente, gente, vagou o cargo, vacância, o cara morreu, vagou o cargo, quem assume é o vice-presidente. Se morreu o presidente e o vice, quem assume não é o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, ele só substitui, ele não pode suceder o titular do Executivo. Nem o presidente do Senado, nem o presidente do Supremo Tribunal Federal, esse pessoal não pode suceder o presidente da República, eles só podem substituir temporariamente. Então, se acontecer a morte, enfim, ou renúncia de presidente e vice-presidente nos 2 últimos anos do mandato, tá? Isso você vai estudar, é claro, em direito constitucional, com mais detalhes. Se acontecer a vacância nos 2 últimos anos, quem assume não é o presidente da Assembleia, o presidente da Câmara Federal, desculpem. Quem vai fazer a eleição aí nesse momento vai precisar de uma nova eleição para fazer o mandato tampão. Quem vai fazer essa eleição é o Congresso Nacional. O Congresso, ele mesmo escolhe, representando o povo, quem será o candidato ali. O candidato não, né? O político que vai substituir, suceder o presidente e o vice-presidente que faleceram, ou renunciaram, enfim, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí para o slide que vai ter um detalhamento sobre isso. O voto no Brasil também é secreto. Quando eu quero dizer voto secreto, significa dizer que levar as criancinhas para votar dentro com você e tal, isso aí, o voto é secreto e é pessoal, tá? Então, se é pessoal, eu não posso permitir que ninguém vote por mim. Eu sei que é bonitinho, vai lá o candidato, leva os seus netinhos e tal, o filho, o cunhado, cunhada, papagaio, gato, cachorro, enfim. Leva todo mundo para a urna para ficar fazendo vizinho de vitória na urna e batendo foto, né? Isso está errado, gente. Está errado. O voto é pessoal, significa dizer que só você pode votar, não pode ter intermediário. Você pode até casar por procuração. Você casa por procuração. Você toma posse em concurso público por procuração, né? Mas você não pode votar por procuração. Não é possível. O voto é personalíssimo, tá bom? O voto é personalíssimo. Então eu não posso pegar meu netinho e botar para ele digitar os números por mim. E nem ele ver também, porque o voto é secreto, tá? Fizeram até uma filmagem do Sarney nas eleições de 2014, né? Votando no Aécio, né? E é claro que isso daí violou a Constituição Federal, porque o segredo do voto foi ali desrespeitado, tá? Agora nós temos uma situação bem interessante aqui quando eu vou falar de voto secreto e voto pessoal. Que situação, professor? Seguinte, imagina isso já é objeto de resolução, já é objeto de várias decisões da Justiça Eleitoral, isso já está pacificado. Imagina a seguinte situação. Eu sou deficiente físico, imagino que sou deficiente físico, e não tenho os dois braços. Sou amputado, não tenho o braço. E por isso, não é porque eu não tenho os braços que eu não tenho direito de votar. O deficiente físico, gente, o deficiente, ele pode até justificar o voto e ter até isenção de votar. Ele pode fazer isso. Mas se ele quiser exercitar o voto, ele pode. Na verdade, ele é obrigatório, o voto do deficiente ele é obrigatório, tá? Agora, ele pode justificar a sua impossibilidade física ou mental de exercitar esse direito, tá? Mas o voto para o deficiente não é facultativo, ele é obrigatório. Mas imagina a pessoa que não tem os dois braços, mas quer votar. Como é que ele faz? Ele pode levar uma pessoa consigo, uma pessoa da sua confiança, uma pessoa da sua família, para que essa pessoa da sua família digite por ele na urna eletrônica? É possível fazer isso, gente? É claro que sim. Por que é possível isso, gente? Por que é possível isso? Por um motivo muito simples. Eu coloco na balança, que foi isso que fez o TSE ao julgar esse caso.
Você sabe o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade? Pronto, é aqui. Eu vou botar na balança o direito de exercitar o voto e, no outro lado, o segredo e a pessoalidade do voto. O que deve prevalecer? O direito de votar ou o resguardo ao segredo e a pessoalidade do voto? É claro que, em primeiro lugar, eu tenho que defender o voto, tá? Então não há problema nenhum, se você foi mesário, você deve ter sido instruído nesse sentido. Não há problema nenhum de um deficiente físico que não possa exercitar o voto sozinho, de ele ter o auxílio de uma outra pessoa. O cara é cego, por exemplo, não sabe braille, não sabe a posição do teclado, ele pode levar outra pessoa com ele, para digitar por ele mesmo. O amigo pode digitar por ele, pode pegar a mão dele e colocar lá na urna eletrônica, não tem problema nenhum, tá? Então, nós temos aí como regra, é claro, que o voto é secreto e o voto é pessoal, mas, excepcionalmente, eu posso desconsiderar essas duas características para permitir que a pessoa exercite o seu direito ao voto. O voto ainda, é claro, ele é obrigatório como regra. Existem algumas circunstâncias em que o voto é facultativo, mas em caráter geral, se o voto é obrigatório, a gente vai ver as circunstâncias em que o voto é facultativo. O voto é periódico, tá bom? A cada 2 anos, pelo menos, somos chamados a exercitar o nosso direito de votar, não é mesmo? Eleições municipais, eleições gerais e presidenciais, a cada 2 anos acontece. O voto também ele é igual. O voto tem valor igual para todo mundo. Tá? O meu voto vale a mesma coisa que o seu voto, que um de um miserável, que um de um analfabeto. O voto tem valor absolutamente igual. É isso, gente. Na próxima aula eu vou dar sequência a esse estudo aqui ainda de direito político para a gente finalizar esse tema, introdução aos direitos políticos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.